escrever o nome, não. Não tem que escrever. Meu Deus. Amém? Lá em Isaías 41 e 33 diz o seguinte. Rebeca, por favor, coloque o seu receptor na frente do seu rosto, assim, que acho que o som vai ficar um pouco mais alto. Tá do lado, né? Peraí, deixa eu virar aqui. Isso. Isaías 41 e 33 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. A próxima música diz o seguinte: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte ele venceu. Perdão e compaixão.
Amém. Amém. Muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando você, seus planos, Sabe? usando sempre para a glória do louvor dele. Amém? Muito obrigada, Rebeca. Que Deus abençoe seu casamento, que vai ser desse sábado agora, no outro. Não, dia 17, no próximo. Isso, passando esse no próximo sábado. Que Deus abençoe você, tá, irmã? Amém. Faça o compromisso de orar pelo casamento da Rebeca, tá bom? Obrigada. Agora, com muita alegria, quero convidar a Marise para nos dirigir uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor, por toda a graça que nós recebemos, por todo o amor dedicado a nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela constância, por nós vermos cada dia a sua promessa, Senhor, se cumprindo em nossas vidas, em meio a tanta dor, às vezes em tanto sofrimento. Nós sentimos o agir do Senhor em nossas vidas e por isso nós te agradecemos, ó Pai, pelo eterno cuidado. Muito obrigada, ó Deus, por esse grupo de irmãs que está aqui reunida agora, Deus, para ouvir a Tua palavra, para aprender mais um pouquinho de Ti. Muito obrigada, ó Pai, por este banquete espiritual. Obrigado pela vida de cada uma irmã, as irmãs de Turiaçu, que têm nos privilegiado com essas terça-feira à noite. Muito obrigada, ó Pai, pela dedicação da Eldinha, está sempre em todas as reuniões que ela pode. Isso, Senhor, são tudo bênçãos vindo das suas mãos e por isso nós te glorificamos e te agradecemos. E agora, ó Pai, com todo carinho, nós queremos colocar nas tuas mãos a irmã Miriam, que vai trazer para nós a mensagem. Ó Senhor, toca a tua serva com teu olhar de misericórdia, com que o teu Espírito Santo esteja agindo na vida dela. E toque em nós, ó Deus, para que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber o Teu recado, ó Pai, dedicado a nós nessa noite. E que possamos viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que o que a gente vai ouvir, a gente saiba, ó Pai, colocar em prova, em cada dia, viver em obediência à Tua palavra, a cada dia, Senhor, para poder... para que a sua luz brilhe em nós, para que as pessoas possam ver a sua luz brilhando em nós. Tenha misericórdia deste pedido que a irmã Ângela fez, dessa pessoa que não vai poder participar, Senhor, porque está enferma. E visita, são tantos enfermos, ó Deus. Nós deixamos todos entregues nas tuas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos e nós sabemos que nós vivemos debaixo da Tua vontade, ó Deus, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, ó Deus, por tanto amor dedicado a nós. E muito obrigado por cada vida presente aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Marise. E agora, com alegria, nós vamos ouvir a Miriam, que trará para nós o estudo da palavra do Senhor nesta noite. É com você, Miriam. Olá, boa noite, irmãs. Vou aumentar meu som aqui. Bom, para mim realmente é uma alegria estar aí. Obrigada aí, viu, Elisângela, pelo convite, pela confiança. Um convite bom e uma grande responsabilidade, né? Estou aqui com as pontas dos dedos geladas. Está fazendo um calor lá fora. E estou aqui com parece que a gente fala, mas parece que a gente esse nervosinho, né? Sempre parece que vem. Uma vez eu ouvi um irmão falando assim, que se não dá esse nervoso, é porque você realmente não está no espírito, né? Não sei se tem verdade, mas enfim. Bom, para todas as outras irmãs aí, eu me chamo Miriam, tá? No convite, a irmã Elisângela colocou que eu era lá da Casa de Oração do Bairro Brasil. Eu fui criada lá, mas hoje eu não moro mais em Tuiutaba, eu moro em Uberlândia, que fica umas 2 horas de Tuiutaba, é mais perto de Tuiutaba do que Uberaba. Uberaba está mais para frente ainda, né? Então vem Tuiutaba, Uberlândia e depois que é Uberaba. Eu moro aqui, tenho 2 filhos, né? Quando eu comecei lá no Bairro Brasil, quando iniciou o trabalho, eu acabei de confirmar com meu pai, em 1991, eu tinha 8 anos de idade, hoje eu tenho 38,
tenho 2 filhos, né? Sou casada, essa semana eu completo 15 anos de casamento, a gente teve 2 filhos, eu demorei a ter filhos porque eu fui estudar, eu sou professora universitária, então eu acabei tendo que estudar para fazer o doutorado e a gente esperou o momento certo, né? Tem até um quadro aqui, porque a gente está dando aula online. E minhas crianças têm o Isabel de 5 anos e o Natan de 3, né? É uma bênção. Ela já está indo quase na hora já deles dormirem. Então, para mim, realmente é um privilégio, né? Se eu ficar contando a minha história aqui, vai só a reunião só da minha história. Eu gosto de falar, né? Mas Deus fez grandes coisas, né? Tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? E toda a base que eu falo que eu tive, fui para uma universidade, não me desviei dos caminhos do Senhor, porque eu creio muito que a base que me firmou lá atrás, além do meu lar, né? Meus pais sendo cristãos, foi também lá no Bairro Brasil, né? Aprendendo ali junto com o Sr. Walter, com a dona Elizabeth, com as reuniões femininas que a gente tinha. Semana passada a irmã Elisângela falou, né, que quando ela era mais nova, né, achava sempre que essas reuniões eram de velhas, e a minha mãe também me levava, eu também achava isso, Elisângela. Quando eu era mais nova, eu achava que essa reunião era de velha mesmo. Gente, mas eu tenho lembranças na minha memória, assim, eu tinha 9 ou 8 anos, né, quando a gente começou lá, de histórias que eu ouvi em pregações de irmãs, né, como Deus é maravilhoso, né. E hoje nós vamos aprender sobre uma mulher, tá? Eu comprei um devocional que fala sobre as mulheres da Bíblia, e eu também iniciei novamente esse ano a leitura da Bíblia, e eu fico assim encantada com essa história lá do início. Eu acho que eu quero ficar só lá até Reis. Parece que eu não quero passar dali tantas histórias, apesar de história que me dá raiva daquele povo, né, que desobedecia, e aí eu lembro que nós também somos assim, mas o que eu tenho aprendido? Pegar das mulheres, né, e tirar a lição da vida das mulheres. Tem sempre lições boas e lições ruins, né? Nenhuma de nós somos perfeitas, a gente também tem o nosso lado ruim, que a gente precisa ir moldando e aperfeiçoando. E hoje nós vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 29, tá? Então, quem tiver suas Bíblias, eu vou fazer a leitura, né, porque para facilitar aí. Mas nós vamos ler lá em Gênesis 29, a partir do versículo 14. Não dá para a gente ler toda a história, tá? Eu vou tentar depois, mas é uma história bastante conhecida, tá? Gênesis 29 e 14 fala o seguinte: Labão exclamou: você é de fato sangue do meu sangue. Gênesis 29 e 14, tá? Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de 1 mês, Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim só porque nós somos parentes. Diga-me, qual deve ser o seu salário? Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e um rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos. E se me der Raquel, a sua filha mais nova, para ser a minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. O clima da paixão, né, irmãs? Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo. Agora, dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança, preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então, Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Nós vamos parar a leitura por enquanto aqui. Bom, irmãs, todo mundo já ouviu, né, em algum momento essa história, certo? E não se preocupem, nós não vamos aqui olhar para Raquel hoje, tá? Nós vamos olhar para Lia. E aí eu dei assim como um título, né? Lia, bela apesar de tudo. E nós vamos abrir alguns cenários que quando às vezes a gente lê propriamente o capítulo todo, algumas coisas a gente passa despercebido, né? Então, o que a gente tem aqui nessa história, né?
Jacó, ele estava fugindo ali, né, lá do seu irmão Esaú, todas, né, depois quem não souber a história, volta alguns capítulos aí, pode relembrar, mas Jacó tinha um irmão, eles eram gêmeos, né, e Esaú era tido como mais velho, ele tinha um direito a uma bênção, e ele enganou o seu pai, que estava, né, cego, e roubou a bênção dele, e ele precisou fugir. Então ele foge, né? A sua mãe Rebeca falou: ó, foge lá para a terra dos nossos parentes, né? Vai lá para a casa do seu tio Labão. E aí ele foi, né? Quando ele chega ali no poço, né? Antes aqui do versículo 14, aqui no capítulo 29, ele chega ali diante do poço, onde todos os pastores, né? Todos os cuidadores de animais chegavam até esse poço, uma determinada hora do dia. E quando todos chegavam, é que eles abriam o poço para poder dar água aos animais. E aí, ali conversando com aqueles homens, ele perguntou, né, se eles conheciam ali um homem chamado Labão, que era neto de Naor. Eles falaram assim: nós conhecemos, inclusive a sua filha está chegando ali com o rebanho, né? E era Raquel, né, que estava vindo com o rebanho de seu pai. E quando ele viu Raquel, a impressão que se dá é que foi um amor à primeira vista, né? Ele logo já foi ali, tirou a pedra, né, gente? Quando está no auge da paixão, porque eles esperavam todos para remover a pedra. A Bíblia não dá detalhe, mas na minha cabeça já funcionou assim. A hora que ele viu ela, que ele se apaixonou, ele falou assim: é hoje que eu removo essa pedra. Acho que ele deve ter tirado com o dedo a pedra, né? E ele removeu a pedra ali do poço, deu água para o rebanho, né, do seu tio, e aí depois disso a Bíblia relata que ele beija Raquel, né, mas lógico, não era na boca, né, gente, deveria ser no rosto, e chora em alta voz. E aí ele conta para ela, fala: olha, eu sou seu primo, né? Eu sou filho de Rebeca, né? E tal, nós somos primos, e e aí Raquel corre e conta para o seu pai. E aí vem Labão, né? E Labão recebe Jacó na sua casa, né? O problema era que Labão, que era o pai de Lia e também de Raquel, ele era um mestre em enganar pessoas. E, infelizmente, né, ele, né, nessas tramas dele, ele usou a Lia como uma marionete aí para os seus esquemas, né? Então, vamos dar um retorno, né? O que a gente leu, então, até então? Jacó estava fugindo, consequentemente, ele sabia que ao fugir da sua casa, ele ia chegar ali nos familiares, ele poderia encontrar uma noiva. Quando ele viu Raquel, né, a ideia que se dá aqui, né, porque depois, quando ele pede a mão dela em casamento, ele fala que visto que Jacó estava apaixonado, então eu imagino que ele se apaixonou assim que a viu ali no poço, né? Eles apaixonaram à primeira vista. Aí Labão, então, contrata ele por 7 anos para casar com Raquel, e aí na noite do casamento, o que o Labão faz? Eu não sei o que acontece, gente. Como que esse homem não viu, né? Tava escuro, realmente, né? Tava escuro, certo, né? Eu tinha tomado alguns, não sei como que era a bebida daquela época ali, mas não viu, não. Sei que deitou com a mulher lá. E a Bíblia fala que Lia tinha um defeito físico, né? A Bíblia menciona que seus olhos, né, na versão que eu li aqui, na transformadora, falava que os olhos eram sem brilho. Algumas versões falam que seus olhos eram baços, desbotados, inexpressivos. Eu até tentei, falei assim, gente, como que será, né? Será que é aquele olho meio... Não sei como que era isso. Mas, para aquela época, uma mulher que tinha esses olhos dessa forma, uns olhos sem vida, aquela pessoa era considerada defeituosa, eram olhos defeituosos. O que foi o resultado? Lia, ela foi, então, usada pelo pai dela, ela foi rejeitada pelo marido, porque Jacó não gostava de Lia, ele queria se casar com Raquel. E, posteriormente, ela foi invejada por sua irmã. Tá? A gente vai ver mais para frente que ela acaba engravidando, e lá em Gênesis 30 fala que Rebeca teve inveja, né, da sua irmã. Então, primeira coisa que a gente vê, decepção. A Lia estava esperando aquilo? Não, ela não queria ser usada, tá? E aí a decepção, irmãs, ela faz parte das nossas vidas. Não estou falando que aqui vocês vão casar forçadas, não. Mas agora eu estou querendo trazer para um outro contexto, né? Só que a gente precisa ter em mente que quando nós estamos firmes em Deus, quando nós estamos realmente... mesmo que a gente às vezes se abale, porque a gente vai ter momentos que a gente vai estar triste, vai estar para baixo, tá? Nós podemos ser vitoriosas, porque nós vamos ver hoje, pela vida de Lia, vários, né, altos e baixos, mas ela sim foi vitoriosa lá no fim da sua vida. E aí, como tem sido, então, a sua vida? Quais decepções talvez você já enfrentou, você já tem enfrentado? Será que você já não foi injustamente também usada por alguém?
enganada por uma pessoa, por uma amiga, né? Ainda mais nós mulheres, às vezes, infelizmente, né? Às vezes acaba tanta picuinhazinha, né? E às vezes a gente já foi rejeitada, ou a gente se sente rejeitada, né? Eu digo uma coisa, a gente precisa se consolar. Consolar no quê? Na certeza de que Deus, ele transforma as nossas cinzas em beleza. Sempre há uma beleza. Mesmo às vezes em momentos que a gente passa dificuldade, talvez na hora a gente não entende. Muitas vezes a gente foca tanto no problema, mas aí depois que você passa com mais clareza, lá na frente, você olha para trás e fala, poxa vida, Senhor, muito obrigada, aquilo foi realmente necessário. Mas é porque também na época que a gente passa certas coisas, a gente não tem certa maturidade. E a Lia, a Bíblia falava, ela não era bonita, tá? As circunstâncias da vida dela também não eram. Gente, ela foi dada para um homem que ela nem queria, não foi ela que escolheu. Só que Deus vai lhe conceber beleza, né, em troca daquelas cinzas dela, né? Só para adiantar um pouquinho lá no final da vida de Lia, primeiro a gente vai ver que ela teve um marido, né? Casou com Jacó. Como ela tinha os olhos baços, possivelmente ela não teria se casado, se não fosse, apesar da trama do pai dela, mas ela casou. Ela teve filhos, a gente vai ver na história que ela teve filhos. Então, se ela não tivesse casado, então ela também não teria filhos. Ela foi a mãe de 6 dos 12 homens que lideraram lá as 12 tribos de Israel. E ela também foi mãe de Judá, de cuja descendência nasceria o Salvador, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. E foi ela, irmãs, não foi Raquel, que foi a esposa legítima. Naquela época, você poderia casar com outras pessoas, mas a esposa legítima era só a primeira. As outras não eram legítimas. Então, apesar de tanta injustiça, casar sem querer, ser forçada a isso, a gente viu que ela teve sim as suas belezas, tá? Então, observaram que essa beleza foi emergindo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das decepções que ela se enfrentou. Então, o que a gente precisa fazer? Juntar nossas cinzas, juntar nossos cacos, os nossos pedaços e oferecer para Deus. Eu não vou oferecer para aquela amiga, né, que não tem o temor do Senhor e chorar para ela. Ai, fulana, nossa, briguei aqui em casa com meu marido. Ai, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Aí, sabe o que uma pessoa do mundo vai fazer? Separa, larga desse homem. É isso que a gente precisa? Não, eu não estou falando que a gente não possa se abrir. É bom a gente se abrir, mas saiba com quem abrir. Vamos oferecer isso para Deus. Vamos permitir que Deus transforme essas mágoas, essas cicatrizes em algo belo e no tempo dele. E não adianta nada a gente orar hoje, Senhor, eu quero e é agora. E pronto, acabou. Não é assim. A gente sabe também lá em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo, tá? E a história de Lia, então, ela continua. E aí, a gente não vai terminar de ler a história, eu vou explicar, né? E aí, aqui, na hora que ele pergunta, né? Por que o Senhor me enganou, né? Aí Labão vem com uma desculpinha. Ah, aqui não é costume, não. A filha mais nova casar antes da mais velha e tal. E aí, eles combinam e falam assim, ó, se você trabalhar comigo para mim mais 7 anos, eu te dou Raquel. E aí, então, assim fizeram, né? Passou-se uma semana, né, do casamento com Lia, ele já pegou Raquel, casou-se com ela e ficou ali trabalhando por mais 7 anos. Por quê? Raquel era aquela que ele verdadeiramente amava. Só que Deus, irmãs, aqui vem mais uma lição para nós. Ele é onisciente. Ele conhece tudo dos seus filhos, né? No caso das suas filhas. Ele vê o que se passa na nossa vida. Ele sabe aquilo que nos prejudica. Ele sabe aquilo que nos magoa. E ele sabe aquilo que nos causa sofrimento. E aí Deus, observando ali, né, a condição inferiorizada de Lia, tá? A gente lá no versículo 31, né, fala o seguinte, que quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Então, ali ele casou, né, uma semana depois. Pensa, a Bíblia não dá todos os detalhes, né? Mas pensa como que foi, né? A irmã pensava assim, viu, ele casou comigo, porque ele ama a mim e não você. Gente, vocês são mulheres. A gente sabe que se a gente deixar o nosso coração comandar, e as nossas atitudes sem o temor de Deus, minha filha, como se diz, né? Eu faço o escarcéu, né? Assim que muitas vezes a gente fala. E eu imagino que era esse conflito que vivia ali. E as duas irmãs dividindo o mesmo homem, gente. É demais também, né? E ali não, Deus viu
Então, o Senhor viu. Então, Deus, ele tomou uma atitude, falou assim, não, ela está sofrendo, então ela vai engravidar. E ali, nos seus momentos de sofrimento, né, quando a gente vai passando por momentos assim, vamos lembrar de olhar para o Senhor. Porque ele não esquece de nós. Às vezes, nessa pandemia, a gente pode pensar assim, né? A gente sabe que tem muitas pessoas perdendo pessoas queridas, muito próximas, e às vezes a gente pergunta, né, na nossa tristeza, mas por que, Deus? Por quê? Tudo tem um propósito. Eu sei, perder não é fácil, nós não fomos criados para separação. Mas a gente tem que crer o seguinte, que a nossa morada não é aqui. Nossa morada é lá no céu. Então, como filhos amados do Senhor, nós precisamos lembrar sempre que Deus, que nada passa desapercebido. Em Salmo 33:18, fala que eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, né, e lá em Isaías fala, né, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. O sol já se pôs, a noite já está aí. E amanhã de manhã as misericórdias do Senhor são as mesmas, durante todo o dia, por cada uma de nós, tá? Então, lembre-se que no tempo certo, Deus vai nos defender, Deus vai te defender, Ele vai trazer a sua vitória, tá bom? Josafá, se não me engano, lá em 2 Crônicas, né? Vamos fazer uso dessa palavra, né? Em momentos conflitantes que eles estavam vivendo ali, em guerras, ele falava assim, ó, Senhor, não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, vamos pôr os nossos olhos diante dele. Mesmo que a gente viva situações nesse momento, né? Talvez um enfermo no hospital, que às vezes ele interna e a gente nem vê, e ele vem, né, a óbito, tá? Mas vamos não deixar tirar os nossos olhos, né, de ti. E aí, seguindo aí a história de Lia, né? Lá no versículo 32 fala o seguinte, Lia engravidou e Deus deu à luz um filho. E aí a gente vê que ela dá o nome de Rúben. E naquela época, só um parêntese aqui, os nomes eram muito significativos. Normalmente os pais davam um nome, né? Eles faziam alusão às circunstâncias da história da família, né? E aí, por meio do nome, as mães, né, os pais, eles transferiam suas expectativas, sua fé, um pouco da sua sabedoria. Então, eles sempre buscavam isso, né? Os significados. E ali, pelo nome que a gente viu de Rúben, a gente vê uma marca no crescimento ali espiritual de Lia. Por quê? Porque ela vê, né, na hora que ela põe o nome de Rúben, que significa, vejam, um filho, né? E aí ela falou, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. O que a gente vê, então, por trás desse nome de Rúben? Era o desejo, o anseio que Lia tinha em relação ao seu casamento. Ela queria ser amada. Quem não quer, gente? Né? Ela esperava que agora Jacó, vendo que ela deu o seu primogênito, não, agora ele vai me amar. É como se filho segurasse alguma coisa, né, irmãs? Mas, enfim, ela estava lá crendo nisso, né? Que era a esperança dela como mulher, ela receber aquele amor do seu marido, né? Mas também estava implícito aí nesse nome do Rúben, né? A surpresa dela, da compaixão que Deus teve com ela, né? Ela reconheceu e ela agradeceu pela bondade do Senhor e pela sua providência, porque até então ela era estéril, assim como Raquel era, né? Mas Deus viu a sua aflição, Deus viu as suas angústias, Deus viu aquilo que ela estava passando, né? Que lá no versículo 30, ele viu, irmãs, né? E ele favoreceu. Então, para Lia, aquele seu filho mais velho, Rúben, ia ser para sempre a prova pessoal de que o amor de Deus era misericordioso, né? E a gente que já teve filhos, a gente sabe, né? Que é um amor que a gente inexplicável. Eu não dá para entender quando a gente vê que uma mãe fez mal para um filho. Não dá para entender. É coisa realmente do pecado. Mas nós, né? Olha para o filho, você dá tudo para o seu filho, se for o caso, né? E quantas vezes também nós podemos ver a bondade de Deus em tantas coisas? Pare depois, né, do final da nossa mensagem e olha para... Eu sei, tá difícil, tem pessoas perdendo o emprego, mas conta quantas bondades, quantas bênçãos Deus já não fez conosco, né? O cuidado que Ele tem tido, mesmo às vezes nessa pandemia, muitas vezes alguns conseguindo já recursos, conseguindo ajuda. Vamos ser gratos por isso, não vamos reclamar porque vê que o vizinho tem mais que você, que o fulano é isso e aquilo no outro. Não, Deus ele nos sustenta, ele nos dá o principal, o primordial, e ele só pede de nós fidelidade.
né? Ele está cuidando de cada detalhe. E aí, então, ela teve o filho, Rúben, e nada mudou, né? Filho não traz amor, gente. Filho traz muita alegria para a gente, muito cansaço nos primeiros anos, mas enfim. Mas não trouxe o amor. Jacó continuou do mesmo jeito em relação a Lia, né? Ele continuava amando mais Raquel. Mas, de novo, né? Seguindo aí os versículos, né? Ela concebeu e teve ao segundo filho, e ela deu o nome de Simeão, que significa ouvir. Ela disse o seguinte: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais esse filho, né? Outra versão fala o seguinte: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Vamos pegar no verbo aqui, ouvir. Na escolha, irmãs, desse nome de Simeão, a gente vê o início de uma vida de oração. Porque quando a gente fala fulano ouviu, é porque você chamou, você clamou aquela pessoa, alguma coisa, e ela ouviu, certo? Vocês estão me ouvindo porque eu estou falando. Então, quando ela disse o Senhor ouviu que eu não era amada, significa que ela estava com uma vida de oração. Senhor, eu não sou amada, e e ela estava orando. E aí, por quê? Porque na chegada do seu primeiro filho, ela pensou, pronto, Jacó vai ficar feliz, o filho primogênito, agora sim ele vai me amar. E aí ela viu que aquilo não aconteceu. A sua esperança morreu. E aí, o que restava para ela? Né? Não ia matar a irmã, nem muito menos Jacó, né? Porque ela amava Jacó. Ela passou a orar. Simples assim. Né? Parece tão fácil orar. Né? E ela começou a orar, e aí Deus agracia ela e dá esse outro filho. Né? E ela fala que ele ouviu. Né? Então, Lia orou. E muitas vezes, a gente sempre acaba recorrendo à oração de última opção, né? E é o errado. Né? Porque será que não tem algo na nossa vida que a gente precisa enfrentar todos os dias? Né? Algum problema, alguma aprovação, alguma carência, fardos demais que a gente tem que carregar. Lia está nos mostrando o caminho. É preciso orar, tá? Você está orando? Derrama suas lágrimas diante de Deus, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas Deus sabe, Deus está vendo meus problemas. Eu ainda preciso ficar falando? Precisa, Deus quer te ouvir. Ele quer que você entregue a sua alma, entregue seu coração a Ele. Às vezes é tão fácil a gente, né? Eu lembro quando eu era pequenininha de ouvir uma fita, eram aquelas fitas de cassete, uma historinha. E aí a criança falava assim, eu tenho vontade de falar a palavra feia e tal, de gritar com a minha irmãzinha, de brigar. E eu lembro que a professora, né, no áudio, na fita, falava assim, olha, então quando te der vontade de fazer essas coisas que são feias, brigar, né? E aí agora eu estou trazendo aqui para nós, como já mulheres casadas, né? A Rebeca, que vai entrar aí nesse hall de mulheres casadas, às vezes dá vontade de matar o marido, gente. Viu, Rebeca? Mas só dá vontade, não faz não. Então, a gente precisa chamar Deus, a gente precisa orar. Você já orou? Porque, gente, o homem é cabeça dura, né? Bem que eles não estão aqui para aí, mas eles são cabeça dura. Mas tem hora que nós somos pior. Então, a gente precisa colocar as nossas petições, colocar os nossos filhos. No meu caso, né, eu tenho criança pequena, me propus a um horário do dia de estar lembrando a vida dos meus filhos. A gente precisa conversar livremente com o nosso pai. É melhor nós nos orarmos, chorar diante de Deus, do que abrir o coração para uma pessoa que não vai nos entender, né? Um teólogo cristão, morto há muitos anos, da época de Lutero, lá ele falou a seguinte frase: as preocupações e os problemas levam-me a orar, e a oração leva embora os problemas e as preocupações. Então, não significa que a gente nunca mais vai ter preocupação, viu? Tem sim. Mas quando a gente ora, Deus traz essa calma. A gente precisa, sim, orar, confiar e entregar. E aí foi isso que Lia fez. Mas aí a história continuou. O que ela teve? Teve um terceiro filho. Aí no terceiro filho, estava bom demais para ser verdade, né? No terceiro filho, parece que ela esqueceu de Deus, né? Porque aí ela passou a confiar, ela empolgou lá que ela tinha orado, aí veio o segundo filho, e já na terceira ela começou a confiar na capacidade humana dela. Né? Talvez ela pensou, né? Agora eu dei 3 filhos, né?
Lia engravidou pela terceira vez, deu à luz outro filho, chamou de Levi, pois disse, certamente desta vez o meu marido terá afeição por mim, porque eu lhe dei 3 filhos. Cadê o Senhor nisso aí? Não tinha mais o Senhor, né? Então, assim, parece que ela, né, achou que Jacó agora ia ficar muito emocionado com as crianças, né? E já era o terceiro filho, e aí ela achou que na capacidade humana dela, ela fosse conseguir. E aí ela deu o nome de Levi. E o que significa Levi? Unido, associado. Então ela queria, gente, o desejo dela ainda era que Jacó a amasse. Mas não vamos ficar muito atentas, né, focar tanto nesse esquecimento, né, de Deus aí nessa parte de Lia, né? Porque parece que ela tinha dado 2 passos para frente e retrocedeu um pouco ali, né? Vamos dar foco aí nos primeiros passos dela, né? Primeiro, né, vamos reconhecer sempre a presença de Deus, né? Ela, né, falou lá no começo, o Senhor viu minha infelicidade, né? Depois, no segundo filho, o Senhor ouviu que eu não era amada. Então, ela estava reconhecendo, né, nas circunstâncias da sua vida, a presença de Deus em cada coisa. E segunda lição, pedir sempre a direção de Deus e sabedoria em tudo. E Tiago nos fala que Deus dá livre sabedoria a todos nós. Claro que não vamos ser sábios como, né, o nosso Salomão, exemplo que a gente tem, mas ele nos dá a sabedoria para a gente poder fazer todas as coisas, para saber o jeito certo de falar com o esposo, naquilo que precisa fazer, com os filhos, né? Vamos pedir essa sabedoria para tudo, gente, né? Tudo. Não é para algumas coisas, ó, Senhor, esse pedacinho aqui da casa, o Senhor não entra, tá? Aqui é a despensa, aqui é meio bagunçado, então aqui o Senhor não entra. Não, Deus quer fazer tudo, Ele quer dar que a gente reconhece Ele sempre, Ele quer sempre que a gente tenha direção e sabedoria dEle para decidir todas as coisas, tá? Então, esses 2 passos aí, sendo parte da nossa vida cotidiana, a gente vai ter muito mais facilidade de concentrar o nosso coração e a nossa mente em Deus. Bom, aí, seguindo aqui, lá no versículo 35, fala que Lia engravidou mais uma vez, tá? E o 4º filho de Lia, ela chamou de Judá, né, da onde vai vir a descendência né, de Jesus. E lá, nesse filho, ela já falou o seguinte, significa louvor. Então, finalmente, o arco-íris, né, ele ficou completamente visível ali no céu, né, da vida de Lia. E ela ouviu, então, né, a canção de louvor, ela pôde, então, louvar e falar assim, esta vez eu louvarei ao Senhor. Então, ela voltou ali atrás e ela reconheceu, né? Ela glorificou a Deus por mais aquele filho. Ela submeteu à vontade de Deus. Ela entendeu que é somente em Deus, que não é na capacidade humana dela. Não é o fato dela estar gerando filhos que ia fazer com que o seu marido a amasse. E aí ela pegou, então, louvor, né? Ela parou de lamentar a falta de amor. Ela começou a se concentrar e a descansar no amor de Deus. E é o que devemos fazer. E pouco antes da gente começar aqui, eu estava olhando para a minha vida, né? Eu orando aqui, pensando. Tem uns negócios assim, gente, eu vou falar que as irmãs têm que descansar em algumas coisas, e eu não estou descansando naquilo. Eu pensei, ai, Senhor, doeu, né? E dói quando a gente fala, e às vezes a gente não faz. E a gente precisa descansar em Deus, fazer a nossa parte, e deixar que o tempo dele, ele vai agir. Não é o meu tempo, né? Então, a Lia encontrou em Deus uma fonte de alegria, um motivo de louvor, né? Será que você está disposta a seguir os passos de Lia rumo à vitória? Será que você vai louvar o nosso Pai, que é sábio, que é amoroso, que é fiel, mesmo através de lágrimas e em tempos sombrios? Você vai decidir descansar no amor de Deus? Você vai oferecer o louvor que preenche o arco-íris da sua misericórdia com cores vivas e alegres? Pare um pouco, ore, louve a Deus, né? Lembrando essa parte que eu estou falando aqui, vai louvar o Pai, semanas atrás, um amigo nosso, até a esposa dele está aqui na sala, eu não vi aqui, mas ela tinha entrado, ela veio a falecer, mas ela era uma irmã em Cristo, né? Graças a Deus, ela tinha feito cirurgia, depois ela pegou Covid, estava muito debilitada, e aí eu tive a ideia, né? Eu gosto muito de cantar, já participei de louvor, agora não estou mais, e aí eu chamei o irmão que era do nosso grupo de louvor, e nós fomos ali no cemitério, né? Nós cantamos, e eu sei, irmãs, que mesmo
sabendo que ela estava já com o Senhor, foi muito dolorido. Eu consegui cantar os 2 primeiros hinos. Depois, o último hino não foi, né? A gente se entristece com o irmão, porque nós realmente somos irmãos em Cristo, é uma família. Então, não é fácil. Não é fácil falar, Senhor, eu sei, é minha mãe. Eu sei que ela está com o Senhor. Eu não sei por que ela precisou morrer agora de Covid, mas Deus sabe. Senhor, eu descobri um câncer. Senhor, minha fulana está com câncer. Senhor, por quê? Nossa, uma pessoa tão nova. Não é fácil louvar o Pai nessa situação. Não é fácil descansar no amor de Deus, principalmente quando é no caso do câncer, né? Quando você se submete a tratamento, as complicações que você tem, não é fácil. Não é fácil. Mas, mesmo em meio a circunstâncias difíceis e obscuras, o que Lia fez? Ela brilhou. Ela brilhou por meio da oração. Ela orou, primeiro, depois ela se desviou, quis fazer com as mãos delas, mas depois ela voltou, ela falou assim, não, eu vou louvar o meu Deus. E aí, quanto mais ela, né, crescia nisso, ela se aproximava mais ainda da extraordinária e deslumbrante glória de Deus. E é isso que nós temos que fazer, a nossa parte. Talvez você está aqui na nossa sala, talvez o seu esposo não é cristão. Não desista de orar por ele. Não desista de dar o exemplo a ele. Porque não adianta nada também a gente orar, e aí, de repente, qualquer coisa grita com o marido, não dá exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ganhá-lo com o exemplo. E orar, né? Então, Deus tinha dado ali 4 filhos, né? Foram concedidos a Lia, por ela ter buscado a compreensão, a misericórdia e a ajuda de Deus. Tá? E que nós possamos hoje sair daqui aprendendo essa lição, né? Só que aí a fase radiante dela, né, começou a declinar, porque aí fala lá em Gênesis, lá no verso 35, né, que ela parou de ter filhos. Foi abandonada? Pelo esposo, pode ser que sim, né? Aí vem aquela parte das histórias que ela e Raquel começam a dar as servas, né? Que loucura isso aí, mas enfim, não vamos entrar em detalhes, isso que o nosso foco é a Lia. Mas Deus não esqueceu dela. Deus estava ali. Ele estava olhando, ele estava observando, os olhos dele estavam em todo lugar. E Lia, então, pôs em prática aquilo que ela tinha aprendido lá no seu segundo filho, né? Tem problema na minha vida? Eu vou orar. Qualquer coisa, vou orar. E aí, eu creio até que ela orou, né, fervorosamente, lembrando da promessa que Deus fez, né, a Abraão e depois, posteriormente, a Jacó, né, lá no Gênesis 28, a gente vê Deus, né, falando com Jacó das bênçãos que ele teria numerosas, né, que a nação seria numerosa. Ela se apegou àquilo e continuou firme orando. E aí, lá no capítulo 30, no versículo 17, fala o seguinte, né, Deus respondeu às orações de Lia. Gente, se Deus respondeu, é porque ela estava orando, é óbvio, tá? Que engravidou novamente e deu a Jacó o 5º filho, que chamou de Issacar, tá? E ainda depois disso, né, no versículo logo de baixo, fala que ela engravidou de novo e teve o 6º filho, chamado Zebulon, né? E quanto a nós, mulheres que amamos a Deus, será que nós estamos deixando um rastro luminoso? Porque eu creio assim, se Deus providenciou para ela mais 2 filhos, né, e fala aqui, né, que Deus respondeu as orações, ela estava orando. Ela tinha tomado uma postura diferente, de não mais querer ficar tanto, né, competindo, tudo bem, era as servas lá, não vamos entrar nesse detalhe. Mas ela continuou orando. E é igual eu falei para vocês, nós também temos nossas falhas, nós não vamos ser 100% perfeitas, né? E aí, o que eu quero que a gente aprenda? Que a gente mantenha essa fé, né? Que nós possamos passar para as pessoas à nossa volta, né? Deixar elas maravilhadas com a obra de Cristo. Muitas vezes, né, a Bíblia também fala que nossa vida é uma carta. E o que as pessoas estão lendo? Ah, uma coisa é a Miriam aqui pregando, outra coisa é a Miriam em casa. Os vizinhos, o que é aquilo? É panela voando daqui, panela voando dali, é uma mulher rancorosa, né, que só sabe bater nos filhos. O que a gente tem deixado, tá? E finalizando a nossa mensagem, irmãos, tá? Quando Jacó, eu falei para vocês que a vitória vinha, não vinha? Então vamos prestar atenção. Quando Jacó já estava lá no fim da sua vida, né, quando José tinha levado ele lá para o Egito, ele estava prestes a morrer. Ele primeiro, em lugar, ele abençoou seus 12 filhos, e depois, quem quiser ler ali, até lá, Gênesis 49, ele fala o que ia acontecer com cada um dos filhos e tal, né?
ele pediu aos filhos que ele fosse sepultado lá no campo de Macpela, tá? Na terra de Canaã. E ele explicou o motivo. Lá no versículo, né, Gênesis 49, 31, ele fala o seguinte: ali, né, lá no campo de Macpela, sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaac e a Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Finalmente, irmãs, a Lia foi homenageada pelo marido. Nossa, Miriam, mas você está falando que homenagem é um sepultamento? Sim. Eles tinham os túmulos naquela época, né? E aquilo era muito, era, né, bem visto, era algo, não sei buscar a palavra, mas era algo bem específico. Raquel, ela morreu, né, na nascimento de Benjamim, ela foi enterrada no caminho que eles estavam, mas Lia, ela foi enterrada, tá? Enquanto ela viveu, ela fingiu, Jacó nunca fingiu que amava, mas no final da sua vida ela foi enterrada, tá? Lá naquele campo, né, de Macpela, junto com os patriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Jacó. Então, ela nunca foi amada. Ela sabia, né? Jacó nunca escondeu o amor que ele sentia por Raquel. Mas, no fim, ele ordenou para ser sepultado ao lado de Lia. No fim, Lia, e não Raquel, é que foi sepultada no túmulo da família, no qual Jacó também foi posteriormente sepultado, tá? No fim, irmãs, foi Lia e não Raquel que foi incluída na lista dos principais casais de patriarcas, por meio de quem Deus estendeu a sua promessa, né, de um Salvador. Assim como Lia, você hoje também, você está sendo chamada a permanecer fiel. Mas não é fiel só amanhã, porque a mensagem está na cabeça, está fresquinha, né, sobre Lia. É ser fiel até o fim. A homenagem, ela nem sempre ela é prestada no decorrer da vida, né? Principalmente quem trabalha em ministérios na igreja. Bom, eu não sei aí, né? Talvez isso aconteça só aqui. Às vezes tem aquelas pessoas que se dedicam tanto no ministério, faz tantas coisas, né? E ninguém vê na igreja. Ninguém vê. Mas aí tem outras pessoas que às vezes faz uma coisinha assim, e às vezes são enaltecidas. Mas eu acho que isso é só coisa de Minas, tá, gente? Então, e aí a gente pensa assim, nossa, poxa vida, cadê minha homenagem? Gente, ela não vai vir. Agora, talvez a sua trajetória até seja forrada de flores, só que a coroa mesmo do vencedor, irmãs, ela não vai ser concedida antes do final da nossa luta. E vai ser lá no fim. Então, em finalizando, apesar das barreiras, dos obstáculos que talvez você está tendo no seu caminho, ou que você já teve rumo à sua glória, tá? Apesar das tristezas, apesar dos desapontamentos na sua jornada rumo aí ao paraíso, você deve olhar, voltar o seu olhar unicamente para o Senhor. Ele está postos. E lá no fim, ele está pronto para te receber. Só que lá no fim. E a sua recompensa vai vir. Que nós possamos aguardar a nota 10 de Deus. Porque ela vai ser concedida a todas nós. Mas somente no fim. Que Deus realmente trabalhe nas nossas vidas e faça com que a gente realmente sejamos bela, apesar de tudo que nós temos vivido. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra, um desafio para nós sermos e permanecermos fiéis. Fiéis até o fim. Nesse momento, eu quero convidar a irmã Leonilda para encerrar essa parte com oração e logo depois a palavra volta para a Elisângela, a quem eu agradeço o convite e a confiança de dirigir esta reunião. Muito obrigada, Elisângela. Irmã Leonilda, por favor, ore por nós. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, tem nos guardado, tem nos presenteado